nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a família também. Obrigado, pastor Godiani, né, pelas palavras. Já fez aqui a apresentação do filho, da sua namorada, a Ana. A pastora Cláudia, minha esposa, retorna hoje de uma viagem. Ela foi visitar meu irmão em São Paulo. O aniversário dela foi no início do mês de maio. E aí meu irmão deu uma viagem para ela de aniversário, então foi ela, minha cunhada. Foi na quinta-feira, por isso que não está acompanhando nesta manhã aqui, mas deixou um abraço para a igreja. Eu quero agradecer ao pastor Joaquim Vidal, ao pastor Sebastião e Claudiano, pela confiança de mais uma vez poder oportunizar para ministrar a palavra nesta manhã. A igreja é o Senhor que se reúne aqui neste lugar, este mês dedicado à família, né? E o tema proposto para esta manhã é ultrapassando a dor e o sofrimento na família. Eu entendo que ele é fundamental falarmos sobre isso, porque de fato não existe verdadeiramente uma família perfeita. Assim como também não existe uma igreja perfeita. Mas eu tenho aprendido que as famílias devem ser funcionais e as igrejas podem ser saudáveis. E famílias e igrejas são imperfeitas porque são constituídas de pessoas. E nós, mesmo que no processo de santificação que obtivemos em Cristo Jesus, nós ainda estamos num processo, eu dizendo, de aperfeiçoamento. E aí, queridos, nesta caminhada, inevitavelmente, nós ferimos, nós nos ferimos, nós nos decepcionamos, nós decepcionamos pessoas, nós fazemos escolhas erradas, nós somos afetadas por escolhas erradas que outras pessoas também fazem e que nos afetam. Então, a dor, o sofrimento na família podem ter origem, consequências e até complexidades diferentes. Mas nós temos um Deus todo-poderoso que pode transformar até os nossos erros em glória ao seu nome. Você crê nisso? Eu creio em Deus, que é um Deus poderoso para transformar situações adversas, pastor, em situações que glorificam o nome dele, que mostram a sua grandeza diante de toda e qualquer circunstância. E antes de nós olharmos então para o nosso personagem principal, que é José, que está no texto base lá de Gênesis 44, nós podemos olhar para a sua família, para os seus ancestrais de José, e vermos milagres do que Deus fez, revertendo situações e fazendo com que o nome dele fosse glorificado. Eu gosto de olhar para a história dos patriarcas porque eu vejo justamente famílias totalmente bagunçadas, permita-me usar esse termo, mas Deus usando para glorificar o nome dele e cumprir o propósito dele. Se nós olharmos para Abraão, nosso primeiro patriarca, nós vemos que ele recebe uma ordem clara de Deus, que ele deveria sair da sua terra, do meio da sua parentela, e ir para o lugar em que Deus ainda mostraria para ele. E ele cumpre essa ordem de forma imediata, mas não completa, porque ele acaba levando o seu sobrinho Ló junto com ele. E nessa caminhada, então, nós vamos perceber que, ao longo dessa trajetória, situações vão acontecendo. Os pastores de Ló começam a brigar com os próprios pastores de Abraão. Ló, ele é beneficiado por estar com alguém que está em aliança com Deus. E agora, depois de um tempo, ele se afasta. Ló faz escolhas erradas, vai armando as suas tendas até chegar em Sodoma e Gomorra. E a palavra diz que agora os reis se levantam contra aquela cidade onde Ló estava, e Abraão agora se vê obrigado a se envolver numa guerra que nem era sua, de 4 reis contra 5, para poder livrar ao seu sobrinho. E nessa história, neste momento, nos é apresentado então Melquisedeque, que é um tipo de Cristo, né? Um protótipo de Cristo que aparece ali já anunciando como seria o Messias, um rei e sacerdote que nos abençoaria. Depois, esse mesmo Abraão, ele acolhe a sugestão da sua esposa, Sara, e resolve, por meio de Agar, ter um filho. Você deve conhecer essa história. E ali nós vemos Ismael, mesmo não sendo fruto da promessa de Deus,
ainda assim ele não é desamparado pelo próprio Deus. Em Gênesis 17:20 diz que Deus acolhe a oração, a intercessão de Abraão e diz: não se preocupe por Ismael, porque dele também procederão príncipes e será uma grande nação. E Paulo então usa esta história como uma alegoria para explicar sobre lei e graça, sobre escravidão e liberdade, lá em Gênesis capítulo 4, versículos de 21 a 31. Se nós avançarmos mais um pouco na história dos patriarcas, nós chegamos a Jacó, pai de José. E nós vemos então um homem que assume uma identidade de enganador. Porque algumas pessoas falam que a Bíblia relata que ele nasce agarrado-se ao calcanhar do seu irmão, e por isso lhe é dado o nome de Jacó, que é aquele que suplanta, que segura o calcanhar, ou também enganador. Mas, sinceramente, eu não acredito que um recém-nascido de poucos minutos de vida já tinha no seu coração a intenção de enganar alguém. Mas ele cresce sob esse estigma. Imagine você sendo chamado durante toda a sua infância de enganador. De enganador. Havendo enganador, como é que você acha que você se portaria diante de palavras tão difíceis colocadas na sua vida? Então ele acaba assumindo de fato esta sua identidade. E incentivado por sua mãe, ele acaba então enganando ao seu próprio pai para lhe tomar a bênção do seu irmão. E nós olhamos para essa família, olhamos para essa história, e nós vemos um problema seríssimo que às vezes é instaurado dentro da família, que é a preferência por filhos. A Bíblia é clara e é enfática ao dizer que Isaac amava mais a Esaú por causa da sua comida que ele preparava, da forma como ele tratava. Já Jacó era um homem mais pacato, mais sereno, talvez nos nossos dias aquele chamado menino criado em apartamento, né? Aonde a mamãe gostava mais dele, posteriormente ele cuidava das coisas também. Então cada um tinha o seu filho preferido. E agora então ele assume essa sua identidade enganadora. E por conta disso ele tem que sair de casa para preservar a sua própria vida, porque seu irmão o havia lhe jurado de morte. O que é interessante é que Deus não se deixa zombar por ninguém. E sempre quando se tem um Jacó, se tem um Labão que cresce em cima dele também. E agora que ele não é enganado, ele contrai matrimônio com duas irmãs que vivem em pé de guerra, lutando pelo amor e pela atenção do mesmo marido. E agora, nesse seio familiar bagunçado, conturbado, juntamente com as concubinas que ele tem 12 filhos. E aí Deus pega então esses 12 filhos e transforma nas 12 tribos de Israel. Gente, Deus não é brinquedo, né? Deus é maravilhoso. Ele pega toda e qualquer circunstância adversa e conduz tudo conforme o propósito que ele apraz para cumprir o propósito que ele tem em nossas vidas. Então, agora que nós já vimos alguns exemplos de como Deus é misericordioso. E um pequeno parêntese aqui, antes de avançarmos. Pastor Joaquim, eu tenho aprendido e estou convencido de que muitas vezes, quando as pessoas falam da vontade permissiva de Deus e da vontade soberana de Deus, eu tenho aprendido, experimentado, vivido e acompanhado que essa vontade permissiva de Deus não existe. Ah, foi pela vontade permissiva de Deus que eu pequei e teve tal circunstância, mas isso se transformou em bênção na minha vida. Não, eu vejo isso como uma misericórdia de Deus, o qual não tinha a intenção de que você pecasse para promover algo, mas que apesar daquela circunstância, ele promoveu uma transformação. Não há uma vontade permissiva de Deus para que Davi adulterasse com Batseba. Mas, uma vez que Davi se arrepende, mesmo tendo derramado sangue, conserta a situação, porque nós vemos que na Bíblia, Batseba já não é mais chamada de a mulher de Urias, mas a própria mulher de Davi, ou seja, as coisas são consertadas, e mesmo que aquela criança, pela ordem do Senhor, que havia sido gerada naquela atitude errada, viesse alto daquela união, vem Salomão,
um homem amado por Deus, chamado de Gedias, se não estiver enganado. E ele foi amado pelo Senhor e se tornou o sucessor de Davi no trono de Israel. Então Deus pega uma circunstância adversa e transforma em algo que glorifique e cumpra o propósito dele. Mas não há uma vontade permissiva para que Deus use das nossas liberalidades, libertinagens, para dizer que foi bênção do Senhor. Mas vimos que Deus é poderoso para mudar histórias e trazer glória ao nome dele. Então agora a minha intenção nos próximos minutos é examinarmos alguns fatos, algumas situações que geram dor e que geram sofrimento nessa família, no caso de Jacó, tanto para que nós não sejamos esses agentes que eventualmente infringam também dor e sofrimento em nossa família, mas também para que possamos entender, caso sejamos vítimas dessas disfuncionalidades, como nós podemos ultrapassá-las. Amém? Então, olhando em Gênesis 37, nós vemos a razão pela qual José era odiado pelos seus irmãos. Gênesis 37, os versículos 3 e 4, nos diz assim: Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e mandou fazer-lhe túnica adornada. Seus irmãos perceberam que o seu pai o amava mais do que a todos os seus outros filhos, e odiaram-no. Tornaram-se tão invejosos que não conseguiam mais lhe falar de maneira amigável. O que nós vemos aqui? Nós vemos a repetição de um modelo destrutivo. Nós vemos aqui José, melhor dizendo, desculpa, Israel, Jacó, ele que foi amado por sua mãe, mais do que o seu irmão Esaú, agora replicando esse mesmo modelo no seu filho Jacó, porque ele era o filho da mulher amada, o filho da sua velhice. E ele deixa isso muito claro quando imagino que não só pelas palavras que lhe eram ditas, mas principalmente pelas demonstrações, porque os nossos atos falam mais do que as nossas palavras. Aliás, já disse alguém que se alguém não estiver ouvindo o que nós falamos, é porque as nossas atitudes estão gritando mais alto. Então, muitas vezes nós queremos evangelizar pessoas, nós queremos testemunhar de Deus, mas as nossas atitudes podem estar contrárias ao que nós estamos proferindo com os nossos lábios. E diz então que Jacó amava tanto que fez uma túnica toda especial. Aquilo era praticamente o estandarte dizendo: este é o meu filho preferido. Todos vocês demais não têm tanto valor quanto eu dou ao meu filho José. E nós vemos então que, por consequência, os irmãos o invejaram, olham para ele e já não conseguem mais ter um bom relacionamento. Algumas traduções vão dizer que eles não mais conseguiam falar-lhes com paz. E o que nós vemos aqui é a inveja dos irmãos contra José. Provérbios 14:30 vai dizer que a inveja é a podridão dos ossos. Queridos, a inveja é um dos sentimentos, dentre outros, que nós podemos perceber, aonde tem desencadeado nos nossos dias, desde muito tempo, mas nos nossos dias nós podemos perceber, das chamadas doenças psicossomáticas. São doenças que começam na alma, começam no nosso sentimento, que começam pela alimentação de coisas que nós nutrimos e que não deveríamos, e que isso começa então a aparecer de forma plena também no nosso corpo físico. Então nós não podemos, nós não devemos nutrir inveja nos nossos corações, porque isso destruirá somente a nós mesmos. Primeiramente o nosso nível relacional, mas também a nossa própria condição física. Mas se nós não devemos nutrir inveja com ninguém, nem tampouco devemos alimentá-la no coração de outras pessoas. Então a inveja pode ser algo que nós somos vítimas, mas também nós podemos ser causadores disso em outras pessoas. Eu digo isso porque José, talvez na sua imaturidade, diz o versículo seguinte, o versículo 5, que José teve um sonho e contou a seus irmãos, e passaram a nutrir ainda mais raiva
dele. Então já não bastasse o pai amar José de uma forma diferenciada, ele ainda fazia disso, volto a dizer, não sei se talvez pela sua imaturidade, ele fazia disso ainda algo que ganhava mais volume na vida dos seus irmãos. E um pequeno adendo é que muitas pessoas falam de José, dos sonhos de José, como sendo os anseios, como se fossem aspirações. Ah, não para de sonhar, José sonhou, Deus cumpriu. Mas nós vemos que, na verdade, com relação a José, os seus sonhos eram revelações dadas por Deus. E isso era fruto da intimidade que ele também tinha com o seu próprio Deus. Então, queridos, tome cuidado, porque muitas vezes o que o Senhor tem falado contigo, o que Deus tem te revelado, a sua intimidade não precisa ser espalhada para todas as pessoas. Porque você pode encontrar um invejoso que vai piorar ainda mais o seu relacionamento com ele. Não por isso o Senhor também disse: quando tu orares, fecha a tua porta, e o teu Pai que vê em secreto. Tem coisa que é só nós e o nosso Deus. Nós não precisamos sair contando, espalhando para os quatro cantos do mundo, porque o que nos interessa é o próprio Deus que nos conhece. Então a Bíblia nos conta, queridos, que José foi vendido pelos seus irmãos. Seu pai Jacó acreditou que ele havia sido devorado por um animal selvagem, e diz então que Jacó decidiu que choraria a morte do seu filho até o fim dos seus dias. Seguindo no capítulo 37, a partir do verso 34, nós encontramos: indignado, Jacó rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco, conforme a tradição, e pranteou durante muitos dias o seu amado filho. Todos os seus filhos e filhas se achegaram para oferecer consolo, contudo ele recusou toda e qualquer consolação e declarou: não, é em luto que descerei ao Sheol, inferno, ou ao Hades, para me encontrar com meu filho. E continuou a chorar a perda de seu filho José. Verso 36, enquanto isso, no Egito, os midianitas vendiam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda imperial. Queridos, é bem verdade que nós não podemos controlar tudo o que vai acontecer em nossas vidas, mas a decisão de como reagiremos às situações é somente nossa. Nós não controlamos o que vai acontecer, mas a maneira com que nós vamos reagir, a responsabilidade é totalmente nossa. Isso não pode ser partilhado por ninguém. Essa é a postura que nós devemos assumir diante de Deus. É ter a capacidade de assumir a nossa responsabilidade e não partilhá-la com outro. Porque esse modelo de pecado, ele foi instituído ainda no Éden. O primeiro pecado da humanidade, quando Adão erra, quando Eva peca, quando Adão pega, o Senhor vem prestar contas, vem pedir contas a eles. E ele começa: Adão, o que você fez? O que ele diz? A mulher que tu me deu do fruto e eu comi. É interessante que Eva aprendeu rapidinho, pastor. E aí falou: Eva, o que você fez? A serpente me enganou. E desde então esse modelo tem se perpetuado até os nossos dias. E não poucos hoje ainda continuam atribuindo o seu insucesso, as suas dificuldades, à criação que teve, ao pastor que teve, à comunidade que estava inserida, ao emprego que ele perdeu e a tantas coisas mais. Porque sabemos que todas essas adversidades são reais. Mas é como eu vou reagir a isso que vai determinar o meu daqui para frente. E sabendo que o Senhor espera que nós venhamos assumir essa responsabilidade que é somente nossa. Jacó havia decidido qual seria a sua conduta. Naquela situação ele falou: eu vou chorar até o fim dos meus dias. E parece que ele não queria ser ajudado. E para quem não quer ser ajudado, não tem nada que possa ser feito. Nem o próprio Deus pode intervir para quem não quer ser ajudado. Sim. Eis que estou à porta e bato. Se
alguém ouvir, eu entrarei, se é rei. Jacó havia decidido. Ele não queria ajuda de ninguém. Mas, o último versículo mais dentro, enquanto isso, a vida continuava. E lá no Egito, José continuava também a vida dele. Nós precisamos ter cuidado para não fazer do vitimismo o nosso ídolo. E eu vejo que muitas pessoas gostam de se fazer de vítimas, porque enquanto vítimas ela tem atenção, ela tem compaixão. As pessoas olham de maneira diferente para quem julga ser vítima de alguma coisa. E isso torna-se muitas vezes agradável às pessoas, que elas têm que assumir uma postura diferente. Se elas são confrontadas, aí elas mais uma vez fazem o quê? De vítimas. Porque ninguém ama, porque ninguém toma cuidado, porque ninguém olha para essa pessoa como deveria, como ela acha que deveria ser cuidada. Pedro escreveu em sua primeira epístola que devemos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque é Ele que tem cuidado de nós, e que sofrimentos semelhantes ao nosso estão se cumprindo sobre toda a irmandade espalhada sobre a terra. Lá em 1 Pedro 5, versículos 7 e 9. Ele fala, olha, sofrimentos iguais ao vosso estão se cumprindo sobre toda a irmandade da terra. Eu costumo dizer, e pela experiência que nós passamos, que parte da igreja deve conhecer com a perda do nosso filho mais velho há 3 anos, e isso reforçou esse entendimento que eu sempre tive, que a pior dor que existe é a sua. Por quê? Porque você tem que lidar com ela. Então, muitas vezes nós vimos pessoas na nossa comunidade que se continham em chegar a mim, a pastora Cláudia, para pedir um aconselhamento, para pedir algum auxílio, porque achava que a nossa dor já era muito grande, não queríamos se preocupar com isso. E eu reiteradamente falava para essas pessoas, olha, eu não posso permitir que a minha dor paralise, inclusive, o meu ministério. Eu preciso olhar para você, eu preciso cuidar de você. A sua dor é pior do que a minha, porque você tem que lidar com ela. A minha dor é pior do que você, porque sou eu que tenho que lidar com ela. Mas nós precisamos entender que nós não somos a última Coca-Cola do deserto, como se diz por aí. Deus olha para cada um de nós, Deus sabe os nossos sofrimentos, mas também nós precisamos entender que esse vitimismo não pode ocupar o lugar do nosso coração. C.S. Lewis escreveu nas Crônicas de Nárnia: chorar funciona mais ou menos enquanto dura, porém, mais cedo ou mais tarde, é preciso parar de chorar e tomar uma decisão. Nós temos todo o direito de chorar, de viver o luto, de enfrentar as adversidades, mas isso não pode durar uma vida inteira. Me lembro que certa feita, lá no Ministério Público, assim como assumi lá concurso, isso já se vão para quase 18 anos, para mais de 18 anos, né? Mas esse fato deve ter pelo menos mais de 15. Quando uma colega de trabalho começou a relatar a respeito de uma situação, ela também é engenheira civil, e falando a respeito de uma situação que ela viveu, ainda que estava na iniciativa privada, estava participando de um determinado concurso para poder ganhar um projeto, e ela apresentou uma solução, e um concorrente, outro colega de trabalho, pegou mais ou menos aquela mesma ideia, modificou alguma coisa, apresentou para o cliente e levou aquele concurso, ganhou a situação. Mas ela contando essa história, e ela, bem branquinha, foi ficando vermelha, pastor. A jugular foi crescendo, e eu falei, meu Deus do céu, espera, eu estou na minha frente. E ela falando sobre aquilo, e acabou a história. Eu falei, mas isso foi agora? Não, tem uns 20 anos. Até hoje você vive isso. Esse é o ressentimento, sentir novamente tudo que passou. Querido, que passou, passou. Lança sobre Deus a nossa ansiedade, lança sobre Ele, Ele tem cuidado. Senão nós ficamos presos a situações do nosso passado. E se o nosso passado não tiver um ponto final, se for uma vírgula, a história sempre vai continuar, sempre da mesma maneira. Nós vamos permitir que o ponto final seja dado ao nosso passado, porque somos nova criatura em Cristo, e Ele tem cuidado de cada um de nós, amém? Então agora, queridos, vamos fazer a leitura de alguns versículos do nosso texto base, lá de Gênesis 44. Eu quero ler somente alguns. Gênesis 44, verso 16. Esse é o momento quando quando José
está diante dos seus irmãos, ainda que eles não soubessem que ele era o próprio governador do Egito. E nós vemos aqui quero frisar algumas partes desse diálogo. Verso 16 diz: e Judá, que era um dos irmãos de José, pronunciou-se: que diremos a meu senhor? Como falar e como justificarmos? Foi Deus quem mostrou a falta de teus servos. Eis-nos, pois, escravos de meu Senhor, tanto nós quanto aquele nas mãos de quem se encontrou a taça. O verso 20 agora. E respondemos ao meu Senhor: nós temos o velho pai e um irmão caçula, que lhe nasceu na velhice. Morreu o irmão deste. Ele ficou sendo o único filho de sua mãe, e nosso pai o ama muito. E agora o verso 33. Agora, aceita que teu servo fique como escravo do meu Senhor, no lugar do rapaz, e que este volte com seus irmãos. Queridos, mais ou menos 20 anos haviam se passado, desde que aqueles irmãos venderam José para aquela caravana de midianitas que foi parar lá no Egito. 20 anos aproximadamente se passou. E o que nós vemos aqui nesses pequenos relatos? Vemos um José que ultrapassou a dor e o sofrimento na família e tornou-se governador de todo o Egito. Lembra que nós lemos? E José estava lá no Egito, a história continuou. Qual foi a postura que ele assumiu? Uma postura de superação. Nós vemos aqui um pai que continuava inconsolável, porque nos versículos anteriores, no texto anterior, nós vamos perceber que ele resiste em permitir que Benjamim volte ao Egito. Porque se ele morrer agora, ele é a única sombra, a única fio que me sobrou aqui de Raquel, minha esposa amada, que me deu José, meu filho amado. Não quero perdê-lo, não posso perdê-lo. Então nós vemos um pai que continuava inconsolável e continuava sustentando um amor preferencial e desprezava os demais. Que os próprios irmãos falam: nós temos um pai que já é velho e que ama este filho. O pai continuava da mesma maneira, inconsolável, talvez choroso, possivelmente se tornou uma pessoa amarga, porque é difícil conviver com pessoas que sempre tem uma causa, que tem sempre uma angústia, que tem uma situação resolvida. Ela se torna amarga às demais pessoas. Continuava amando um mais do que os demais. E o que nós vemos aqui? Um irmão que, apesar da preferência do pai, em detrimento da sua própria pessoa, decidiu mudar o seu olhar. E agora, além de reconhecer a sua própria culpa, ele fala: foi Deus quem nos atribuiu essa culpa. Está disposto a não abandonar o irmão. Pelo contrário, está disposto a se fazer escravo pela liberdade dele, demonstrando compaixão ao mesmo pai que ele desonrou antes. Você percebe? Desses 3 aqui que eu relatei, 20 anos depois, 2 mudaram. José mudou. José não entrou no vitimismo. Ele mudou. Ele se permitiu ser usado por Deus. Judá mudou. Ele continua olhando o pai, que amava mais, nesse caso aqui agora, a Benjamim do que a ele mesmo. Mas ainda assim, ele não quer repetir os seus erros do passado. Outrora, ele, juntamente com seus irmãos, venderam o irmão que era odiado, José. Permitiu que ele fosse para longe. Mas agora não, ele mudou. Ele fala: não vou abandonar agora meu irmão Benjamim. Agora eu fico no lugar dele. Porque eu preciso honrar o meu pai. Eu não quero voltar e ver meu pai, encará-lo, vendo que seu filho amado ficou no Egito e eu vou ter que conviver com ele o resto da minha vida. Não. Mas vemos também, ao que parece pelos relatos, um pai que continuava inconsolável, que continuava com amor predileto, com predileção ao filho, esquecendo dos demais. Permita-me reafirmar o que eu já disse. Não podemos controlar tudo o que acontecerá em nossas vidas, mas a decisão de como reagiremos às situações é somente nossa. Só nós é que podemos decidir isso. O pastor pode te aconselhar, o irmão, o pai, a mãe,
alguém mais vivido pode trazer um conselho, mas ainda assim, em última análise, a decisão sempre será tua. O que você vai fazer daqui em diante, somente será você quem pode decidir. Como eu disse no princípio, as dores e sofrimentos na família podem ter origens diversas, mas eu creio que somente um coração perdoador pode se tornar verdadeiramente livre para ultrapassar os percalços da jornada. José decidiu confiar em Deus, mesmo quando passou por reveses em sua história. Primeiro, quando foi traído pelos seus irmãos. Depois, quando foi caluniado pela esposa de Potifar. E por último, quando foi esquecido pelo copeiro naquela prisão. Mas por fim, ele pôde declarar. Lá em Gênesis capítulo 50, versículo 20 e 21 diz assim: depois de se revelar aos seus irmãos, ele declara a eles: o mal que tinhas intentado fazer, o desígnio de Deus o mudou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje diante dos nossos olhos, salvar a vida de um povo numeroso. Agora, pois, não temais, eis que eu vos sustentarei, bem como a vossos filhos. E assim ele os tranquilizou e encorajou com palavras carinhosas. José era verdadeiramente um homem livre. Não porque em outro momento ele tinha se tornado escravo. Ele era livre porque não havia nada no seu passado que o prendia. Não havia dores, não havia sentimento de vingança, não havia ali uma necessidade de reparação, porque ele entendeu que tudo aquilo havia acontecido pelos desígnios de Deus, para que ele pudesse ser a forma com que Deus cumpriria um propósito muito maior do que a sua própria vida. Se nós olharmos a história dos patriarcas, desde o chamado de Abraão, no qual ele diria: de ti farei uma numerosa nação. Sabemos que ela se cumpriu espiritualmente, porque, como diz a palavra, todos que são filhos da fé, né, que creem, são filhos de Abraão. E nele foram abençoadas todas as famílias da terra, porque da sua descendência veio Jesus. Mas também enquanto a linhagem específica de Israel, não só o seu pai, mas aquela nação que se tornou Israel, poderia tudo ter sido encerrado aqui, se José tivesse decidido se vingar dos seus irmãos. Poderia a linhagem ter acabado, mas ele entendeu. Havia um propósito que Deus para se cumprir. E foi para este propósito que ele havia passado por toda essa adversidade. Então, queridos, não lamente a sua sorte neste momento. Antes de se tornar governador do Egito com um grande poder, José foi treinado. Primeiro esteve como escravo na casa de Potifar. E ali ele pôde gerenciar fartura, porque Potifar era um homem importante, para alguém de posse, e a palavra diz que tudo quanto José fazia prosperava. Mas também ele esteve na prisão. E o que você tem para gerenciar em prisão? Só escassez, só adversidade, só problemas. Mas isso também me foi necessário, porque quando ele chegou ao posto de governador, ele tanto primeiro governou 7 anos de fartura, como também 7 anos de escassez. Davi pôde declarar diante de Saul: eu vou enfrentar esse filisteu, eu vou enfrentar esse circunciso, porque antes dele, o teu servo já matou um leão e um urso, que cuidava das poucas ovelhas de meu pai, como disse seu irmão, invejoso dele também. O que você está vivendo hoje está te habilitando para que você vai viver amanhã. Mas tudo depende de como você vai reagir, de como você vai se portar diante das situações. Para encerrar, eu quero simplesmente trazer um rápido relato deste momento quando eu e a esposa, Davi, enfrentamos a adversidade com meu filho Lucas, mais velho, que está com o Senhor agora. Mas algo que foi muito marcante nessa jornada, de como, após uma internação, a primeira que ele teve, internação, depois do primeiro ciclo de quimioterapia, e nós fomos para o hospital,
Uma quinta-feira, ele dá entrada no hospital, no sábado, estou vendo meu filho sendo induzido ao coma para neuroproteção. E ali começou a nossa história de uma internação, uma primeira internação que durou 110 dias, quase 4 meses, dentro daquele hospital, no UTI. Mas eu louvo a Deus porque o Senhor ministrou meu coração naquela ocasião. Eu pude ouvir do Senhor e pude compartilhar com minha esposa. E eu falei, nós fomos colocados aqui por Deus para lançar sementes. Nosso filho está no UTI, está em coma induzido. Nós estamos deixando toda aquela nossa rotina para trás e passando a viver algo completamente novo, desconhecido para nós. No ambiente hospitalar, quando você está imerso nele, quem passou por isso sabe o quanto que ele se torna estressante, quanto que se torna desafiador. Mas o Senhor ministrou meu coração e eu falei para minha esposa, nós fomos colocados aqui para lançar sementes. Agora, nós faremos a escolha de que semente nós vamos lançar aqui neste lugar. Com a misericórdia de Deus e com a graça dele que nos habilita, nós pudemos ao longo não só deste primeiro período de internação de 4 meses, mas todas as vezes que nós retornamos de forma esporádica, e depois na última vez onde ficamos ali praticamente 7 meses com o nosso filho no hospital até que o Senhor o recolhesse, nós podemos lançar sementes que procedem do Senhor. E nós costumamos dizer que nós levamos a igreja para dentro do hospital. Aquela UTI, por vezes, não era só uma UTI, era quase um gabinete pastoral. E nós vimos médicos, profissionais da área de saúde, que faziam questão de entrar ali, porque encontravam naquele lugar, apesar de toda a situação, um ambiente de paz. Um ambiente onde a graça do Senhor se manifestava. Eu ouvi de profissionais, William, eu estou há mais de 10 anos atendendo em vários hospitais, já passei em hospitais, e eu tenho visto muitas vezes situações bem menos complicadas, menos graves do que vocês estão vivendo, mas a família é totalmente distorcida, totalmente destroçada, uma família que está ali em nervos, trazendo um caos para dentro do hospital, e vocês vivendo o que vocês estão vivendo, vocês conseguem transmitir para a gente a fé que vocês levaram. Por vezes, pessoas que iam até lá ou iam à nossa casa, quando o nosso filho estava em Roma, ia para nos consolar, e eles eram que eram consolados pela graça de Deus. Então nós passamos ali esse tempo todo lançando sementes. E até hoje, pastor, nós colhemos o que foi lançado. De pessoas que nos procuram quando tem alguma adversidade, pedem a nossa oração. De pessoas que se tornaram durante muito tempo mantenedores do nosso ministério. De pessoas que foram reconciliadas com Deus por meio do testemunho de vida que nós podemos dar. Tudo porque houve uma decisão, mesmo diante da adversidade, de uma situação que estava completamente longe e alheia ao nosso controle. Então, querido, você possa, nesta manhã, identificando alguma dessas situações que você possa ter sido vítima dentro da sua casa, ou que porventura você esteja sendo um agente que esteja causando qualquer situação de adversidade na sua família, pare, conheça, busque no Senhor entendimento para que você tome a decisão correta daquilo que Deus espera de você, para que você de fato possa superar as dores, você possa superar o sofrimento na família e fazer da sua casa um lugar de cura, um lugar onde verdadeiramente Deus possa fazer com que você fale da mesma forma que quiser. Todo o mal que foi intentado contra a minha vida, Deus tornou e mudou em bem, para que se cumprisse o que se realiza hoje diante dos nossos olhos. A concretização da promessa de Jesus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Quero orar com você. Glória a Deus. Pai, eu coloco diante de Ti a tua igreja. Eu apresento, Senhor Deus, apresento cada pessoa que aqui está nesta manhã, Senhor. Tu conheces o coração de cada um, o Senhor sabe o histórico de cada um, de onde cada um veio, Senhor, da forma como que foram criados, as adversidades que porventura enfrentaram, Senhor, na sua infância. Talvez pessoas que estejam aqui vieram de uma família, Senhor, disfuncional, aonde um dos seus pais, os dois, não conheciam a Ti, ou mesmo conhecendo, não entenderam verdadeiramente o significado da Tua palavra e se portaram, Pai amado, de maneira inconveniente, Pai amado, incorreta, até porque eles somente deram o que receberam, Senhor.
Então eu oro, Senhor, para que todo ciclo destrutivo, todo modelo, Senhor, queira se perpetuar, seja quebrado hoje em nome de Jesus. Que os teus filhos identifiquem, Senhor, por meio da tua palavra, o que precisa ser mudado, Senhor. Talvez pessoas não tenham recebido a atenção que acham que deveriam ter recebido. Talvez algumas pessoas tenham sido descaradamente desprezadas em função de uma outra situação qualquer, Pai. Mas Tu és o médico dos médicos, o Senhor, Pai amado, é o melhor amigo que nós temos, que nos conhece, Pai amado, Senhor, cada um de nós. Cada choro que foi feito no travesseiro, num quarto silencioso, Pai amado, Senhor, às escuras, o Senhor estava lá. O Senhor viu cada situação. O Senhor é suficiente para justificar os Teus filhos, ó Deus. E eu oro então para que o Teu Espírito Santo traga, Senhor, sobre cada coração neste momento a cura que provém de Ti, Senhor. Para que, Senhor, Teu Espírito Santo, Pai, não se perpetue dentro de nossas famílias, Pai. Toda e qualquer situação que queira desvirtuar, Pai amado Senhor, a Tua glória e o Teu poder, Pai amado Senhor, em cada família aqui nesta manhã, Senhor. Eu oro, Senhor, para que os Teus filhos possam, Senhor, em nome de Jesus, assim, Pai amado Senhor, conjuntar, eventualmente reconhecer as suas falhas, os seus erros, atitudes erradas, decisões erradas que tomaram, Senhor. Não, Pai amado, muitas vezes direcionadas diretamente dentro da família, mas uma decisão financeira errada que foi tomada e que afetou a família. Deus, tem misericórdia e reverte essa situação. Eu oro, Senhor, para que o Senhor Deus Espírito Santo possa fazer com que filhos, ó Pai, cresçam saudáveis dentro dos seus lares, ó Senhor. Nós não somos perfeitos, nós, ó Pai, não atingimos ainda a perfeição, estamos caminhando para isso, porque foi uma ordem que o Senhor deu. Sede perfeitos, como eu sou perfeito, disse o Senhor, ó Pai. Mas nós precisamos do Teu auxílio, nós te damos graça porque sabemos que Teu Espírito Santo é sempre esse conforto, esse consolo no momento necessário, para que possamos ter a nossa vida mudada em Ti, Senhor. Eu oro para que a eficácia da Tua palavra encontre, Senhor Deus, Espírito de corações abertos, sedentos, para permitir transformação genuína e verdadeira, Pai. Eu oro, Senhor, para que pessoas aqui, Deus Espírito Santo, se levantem na sua geração e possam se colocar à Tua disposição, sabendo que o propósito é maior do que a própria pessoa, Senhor, a fim de que se cumpra o Teu querer, ó Pai, para que o Senhor possa, Pai, levantar uma nova geração, Pai, que venha, Pai, Deus Espírito Santo, cumprir o Teu querer, ó Pai, para que famílias saradas possam sarar outras pessoas, ó Senhor, para que cada família aqui nesta manhã representada seja como um farol, Pai, dentro da nossa sociedade, mostrando aqui há pessoas que mesmo imperfeitas se colocam à disposição do Senhor para fazer a Tua vontade, Deus. Nós precisamos de Ti, Senhor, e estamos certos, ó Pai amado, que o Senhor nos ouve, e por isso nós já agradecemos ao Senhor pelo Teu amor, por Tua bondade e por Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu agradeço a oportunidade dessa manhã. Que Deus abençoe.